Oi, tudo bom? Então, tem estado muito frio aqui no Rio, né? Esses dias de frio foi anunciado que havia uma, uma frente fria proveniente lá dos polos, né? Uma frente fria. E aí aqui tá bem frio. Eu, esse casaco que vocês estão vendo aqui, esse casaco é o casaco que eu gosto de usar ele aqui em casa. Eu quase não saio com esse casaco não, mas ele é quente. Quando eu morei na China, e eu morei na China. É uma coisa estranha pensar, né? Quando eu morei na China, eu comprei ele e ele é muito quente, né? E aí ele ficou, tipo, tá frio, preciso de um casaco quente. É ele que eu uso em casa, no caso, né? E aí eu criei o hábito de usar esse casaco em casa. E outra coisa é que eu adoro preto, então eu tenho, quando a gente abre o meu armário ele tá cheio de roupa preta. Camiseta preta, vestido preto, saia preta, calça preta. Adoro preto. Sempre gostei do preto. É uma cor que me deixa confortável. Até porque ela é neutra, então você pode usar o preto sempre em qualquer circunstância, em qualquer situação, né? Bem, de todo jeito, o que que eu tenho para falar hoje para vocês? Concluindo a ideia, né, de ontem que eu comecei a falar sobre escolhas, né, sobre você ter opinião formada sobre algum ponto, algum contexto. E é da importância que tem você formar sua opinião, não porque você ouviu de A, de B e de C, mas sim porque você foi ver qual seria, qual, aquela pessoa está falando esse assunto, ela está falando sobre isso, e ela tem essa opinião baseado no quê? Quais são os fatos, qual é o conteúdo que existe por trás, quais são os fatos que existem por trás dessa pessoa, dessa questão, dessa realidade, né? E eu sempre fui uma pessoa assim que sigo, eu leio alguma coisa, e aí aquela coisa que eu li, e aí tem outra pessoa que fala sobre aquela mesma coisa, mas tem outro ponto de vista, então eu vou ouvir aquela outra pessoa. E aí da primeira pessoa que eu ouvi, eu gostei, bate comigo, com minha percepção, com meu modo de ser, com meu modo de pensar, bateu um determinado aspecto. Opa, então eu achei isso aqui legal, pô, vou ficar com isso. Mas tem uma outra pessoa que tem uma opinião completamente diferente daquela. Aí eu vou lá e escuto também aquela opinião. Eu falo, ah, ela está falando isso, por isso, por isso e por isso. Interessante, aquela outra pessoa falou sobre isso, mas essa está falando assim, 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 ela tem a base é essa. Deixa eu verificar. Qual foi a base daquela? Ela está falando aquilo por quê? E esse aqui está falando isso por quê? Então, eu, por mim mesma, eu vou atrás de outras opiniões, mas com base sólida, não é? Não disse que disse, né? Se quando você está, por exemplo, no Facebook, ali naquela, antigamente era o Facebook, né? Hoje em dia tem o WhatsApp, mas eu não gosto muito do WhatsApp, até porque eu acho um saco ficar teclando. E aquele corretor maluco lá, ele muda muitas coisas e quando você escreve, você não transmite as suas emoções, os seus sentimentos. Então, várias vezes você coloca alguma coisa assim sem o menor intenção de criticar ou reclamar, e quem lê do outro lado te responde como se você tivesse reclamado, ou como se você tivesse sido ríspida, enfim, e cria umas confusões assim desnecessárias e se torna às vezes muito desgastante, porque até você dizer que gato não é lebre ou que nossa, eu estou me vendo tão torta. A gola do casaco está toda esquisita, enfim. Eu vou dar uma pausa aqui para melhorar isso, está muito esquisito. Só um instantinho. Pronto, acho que agora melhorou um pouquinho. Apesar de que continua torta a manga aqui, né? Isso aqui continua bem torta. Mas enfim, então, você, quando você criar uma opinião sobre alguma coisa, você tem que saber qual você está dando aquela opinião, por quê? Né? Por que que você pensa dessa forma, ou aquela pessoa, quando você concordou com ela, no que ela estava se apoiando, qual era o pensamento dela a respeito daquela situação. Então é isso. E aí, nessa linha aí de pensamento, eu vou numa outra direção. Eu vejo bastante o YouTube e uma coisa que me incomoda profundamente, bastante mesmo, é ver o quanto as pessoas estão falando de governo, né? Quando chegou esse ano aí,
esse ano não. Lá atrás, muito lá atrás, quando começaram, é o que eu estou te falando, eu sempre fui dona de casa, não trabalho fora, e sempre cuidei da família, da minha vida, das coisas, e sempre fui apolítica. Né? Eu nunca tive noção de política, assim, ai, porque é que nem eu falo que eu sou flamenguista. Mas eu não sou flamenguista porque eu conheço o Flamengo, na verdade eu nem sei. Nem sei quais são os jogadores. Falando no Gabigol, nem sei se ele ainda tá, mas o único que eu sabia era o Gabigol, porque eu achava ele um garoto super bonito. E acho legal quando a pessoa tem o dom, né? O dom de jogar, de fazer, de ir. É muito diferente um jogador assim que tem esse gás, esse empenho dos outros. Então chama atenção. Mas mesmo assim, nunca fui de acompanhar, de ouvir, de falar. Antigamente a televisão ficava ligada um pouco mais lá em casa e eu gostava de assistir os jornais, as propagandas. Não via, de vez em quando via uma ou outra novela, né? Até porque eu nunca gostei muito de novela, nem nunca gostei muito de programas que faz um forma opinião, né? Então a formação de opinião, eu acho ela uma coisa muito séria dentro dessa questão da escolha, daquela responsabilidade que a gente tem que ter quando define para onde quer olhar, essa responsabilidade é sua. Você não pode colocar nas costas de outro a sua responsabilidade. E normalmente as pessoas usam umas às outras para obter determinados resultados. Por que, que a televisão ela faz todo esse sucesso? Por que, que o YouTube, a internet faz tanto sucesso? Porque as pessoas gostam, existe uma superficialidade, né, nos sentimentos, nas opções, nas colocações, nos comportamentos. Você se comporta de uma forma e mais intimamente você tem outra forma de pensar. Você estão acontecendo outras coisas completamente diferentes. Você dá opinião para na questão de outras situações e que você dá uma opinião diferente, inclusive às vezes do que você realmente pensa. Você só dá aquela opinião porque é a opinião da maioria, ou você está num grupo e você não quer destoar daquele grupo, ou você não entende muito bem daquele assunto, então você embarca naquela direção. E aí, eu sempre falei, as novelas, eu não gostava de novela porque ela sempre criou conceitos, ela sempre foi uma formadora de opiniões. Depois veio a internet, então essa febre da internet, dessa formação de opinião, as pessoas elas não têm opinião porque elas estudaram a respeito daquele assunto. Elas não foram nos fatos, elas não verificaram, não conviveram com a questão e simplesmente elas levantam aquela bandeirinha e falam: Ah, eu tô apostando nisso assim assim, sabe? Os jogos os jogos, né? Vamos ver, para vocês entenderem do que vocês, até parece que tem muita gente, estou falando, por enquanto eu falo só comigo mesmo, né? Você para pensar, existiam as arenas, né? Lá na antiguidade, onde existiam os degladiadores. Então, dois homens super fortes se tornavam escravos. Eles eram prisioneiros, ou de alguma forma eles eram escravos, homens assim que sabiam lutar, que tinham muita força, e eles iam se degladiar até a morte. Então faziam aposta, quem vai sobreviver, quem vai morrer, que nem briga de galo, que nem... E sempre existiu o esporte onde alguém sai derrotado. E quando esses esportes eles ganham o público, e é isso, você sabe que o conceito geral, olhando numa linha geral, você vê que os esportes onde uns têm que sair derrotado, eles fazem muito mais sucesso do que os esportes onde você se autodesafia, você se desafia. Então tem umas pessoas que são inteligentes o suficiente para misturar as duas coisas. A pessoa se autodesafia. Aí eu falo das corridas de Fórmula 1, das corridas de motocicleta, das corridas de arte, enfim. As corridas, alguém tem que sair vencedor. Todo mundo vai desafiar suas habilidades, sua capacidade, e um sai vitorioso. Ah, eu sou melhor. Então tem que ter aquela coisa do eu sou melhor do que os outros. E as pessoas elas querem esse tipo de coisa. E, no entanto, a melhor
postura não é você ser melhor que o outro, você ganhar do outro. A melhor postura é aquela em que você se melhora, ou seja, você vai melhorando a sua performance, como no caso das Olimpíadas. As Olimpíadas, você melhora a sua performance até atingir um nível X. Você, quando faz uma escalada, você quer subir uma montanha, você sobe uma menorzinha, depois sobe uma maior, depois sobe uma maior, até que você, um momento, você chega lá no na montanha, não sei lá das quantas, naquela mais gelada, naquela mais alta, naquela mais íngreme, enfim. E aí você está se autodesafiando, você está desafiando sua capacidade. Você quer bater um recorde, mas pô, na verdade você não quer bater um recorde. Você se desafia, fala, eu vou conseguir chegar lá. Quem ganha, que ganha alguma coisa, com essa tua vitória, é aquele cara que quer que alguém sempre tenha um perdedor. Então, quando você coloca bater recorde, então você é o melhor entre muitos. Entendeu? Então, a necessidade que alguns têm de falar eu sou melhor que o outro, alguns não. Na sua maioria, se você pegar esses 8 bilhões de seres humanos que estão inseridos no planeta, eu acredito que uns 60% dessa população ou mais, né? Eles vão querer, vão se achar vitoriosas, se somente se ele estiver concorrendo com 1.000, ele for o primeiro colocado, ele estiver entre os 10 primeiros, tem que haver eu sou melhor do que o outro. E isso é o que transforma o mundo nesse martírio que ele foi a vida inteira. Então tem uma pessoa, tem um grupo que eles consegue manipular as circunstâncias, as situações, a opinião e leva uma quantidade absurda de pessoas que não tiveram a capacidade de pensar e que gostariam também de estar lá, gostaria de ser aquele cara para ter não sei quantos que estavam atrás dele, que perderam dele, ou enfim, ele tem que ser o melhor, né? Então, essa é uma questão que a gente vai continuar falando no próximo vídeo.